Salmo 38. Vamos ler todo o texto, versículo 1 ao versículo 22. Encontraram? Diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. 10. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Quando nós lemos esse Salmo 38, começa a dar uma aflição, eu não sei você, mas o salmista está ali rasgando a sua alma, rasgando o seu coração diante de Deus, porque ele de fato está sofrendo consequências de algumas coisas que aconteceram e que ele fez de escolhas erradas, enfim. Quando nós falamos em doença psicossomática, o que nós entendemos dessa palavra? Tá uma explicação mais à frente, mas psíquico vem de alma e soma, psicossomática, soma vem de corpo, do nosso corpo físico. Então isso significa que é uma questão que está mais na nossa mente, uma aflição que é mental, mas que ela começa a percorrer por todo o nosso corpo, tá? Então são pensamentos ou neurotransmissores, sinapses que acontecem na nossa mente, mas os sintomas eles são sentidos no nosso corpo físico. E como eu falei ontem, e quando a gente fala só de imaginar alguma questão, nosso corpo já sente aquela reação. Toda percepção de dor está na nossa mente. Toda percepção de medo são estímulos que acontecem na nossa mente. Quer ver? Imaginem alguém enfiando uma agulha debaixo da sua unha. Por que vocês ficaram estranhos? Alguém já enfiou uma agulha embaixo da sua unha? Algumas pessoas sim, né, Nani? Cadê Nani? Nani já. Mas por que você sente essa, como a gente chama na Bahia, essa gastura? Só de imaginar uma agulha entrando embaixo da sua unha. Porque a percepção da dor, da agonia, está registrado no nosso cérebro. Quando nós sentimos uma dor no joelho, essa dor, na verdade, ela não está lá de fato. Ela está numa informação que é mandada para o nosso cérebro. Então, esses registros que acontecem. Outro exemplo simples. Imagine você cortando um limão, espremendo aquele limão puro na sua boca.
Não dá aquela negocinho aqui do lado? Porque nós já experimentamos isso alguma vez, um suco, às vezes precisa de um bocado de açúcar para descer melhor, não é? Mas esse registro está na nossa memória. Então, quando nós falamos de psicossomático, são registros que estão na nossa memória, na nossa alma, no nosso psique, mas que têm uma resposta física, orgânica no nosso corpo. Ok? Então, peço permissão para vocês, vou trazer uma mini aulinha só para vocês entenderem o que acontece. Porque quando nós falamos de resposta fisiológica, né, aquilo que a gente sente que é concreto no nosso corpo, nós estamos falando de reações químicas, respostas de reações químicas que acontecem no nosso cérebro. Então, tudo acontece aqui. Eu brinquei com uma pessoa nessa semana, falei assim, se você soubesse o tamanho da região do nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo, você não acreditaria em mim. É mais ou menos o tamanho de um caroço de feijão, que chama hipotálamo. O hipotálamo é o tamanho de um caroço de feijão que está no centro do nosso cérebro, é onde comanda todo o nosso corpo. Se tirar o hipotálamo do nosso cérebro, a gente responde quase nada diante dos estímulos que acontecem. Então, quando falamos então de uma doença psicossomática, são fatores emocionais que influenciam todos os processos do corpo através das vias de humor. De humor mesmo, medo, tristeza, alegria, raiva. Então, quando nós temos essas sensações, que elas são registradas e processadas no cérebro, o nosso corpo começa a responder. Então, tem um estudo que foi feito, né, e eles chegaram à seguinte conclusão. Eu vou ler aqui porque lá está muito pequeno. O estado estático, sem alteração, não era a condição natural dos organismos vivos, mas sim a capacidade de submeterem a alterações constantes. Eu esqueci de novo de trazer um elástico de cabelo para demonstrar para vocês, em forma visível, o que ele está dizendo. Então, a maneira estática do nosso corpo não é uma condição natural de qualquer organismo vivo. Mas qual é o natural? Sofrer alterações constantes, né? Eu acho que vê se tem no bolsinho maior da minha bolsa aí. Mas é como você pega um elástico de cabelo e você estica, como esse aqui, por exemplo, e quando eu tiro daqui, aqui tem umas 3 voltas, ele volta ao seu estado natural. É isso aí, garoto. Muito bem, muito obrigada. Tinha que ser a Andréia. Na bolsa dela tem de tudo que você precisa, gente. Tudo que você precisar, ela tem na bolsa. Então, tem esse elastiquinho de cabelo. Certamente ela já usou várias vezes. Então, você faz esse processo. Sofreu uma alteração ou não? Sim. Mas, quando eu solto, ele volta ao seu estado natural. Então, o que esse estudo mostra é que nós, seres vivos, organismos vivos, animais, seres humanos também, nós somos preparados e criados para sofrer essas alterações e voltar a esse estado natural. Quando nós não voltamos ao estado natural, é alguma sequela, seja física ou seja emocional. Muito bem. Então, como surge, por exemplo, as doenças psicossomáticas ou a doença autoproduzida? A doença psicossomática nada mais, nada menos, aquela que eu mesmo produzo em mim por conta de vários fatores. Então, imagine, acompanhe comigo essa história que eu quero contar para vocês entenderem o que acontece. Há milhares de anos, quando o homem primitivo saía da caverna e topava com um tigre faminto, a ameaça era real, sim ou não? Você sai da caverna, encontra um tigre, um leão, sei lá, faminto, com fome, e fala assim, encontrei meu jantar de hoje. Pois é. Era uma ameaça concreta. Hoje, ao sair de casa, apressado para um compromisso importante e não encontra as chaves do carro, o mecanismo é o mesmo. A mesma reação que é processada diante de um leão faminto ou de um cachorro bravo, que dá aquela tremedeira, aquela ansiedade, é a mesma quando eu não encontro a chave do carro porque eu estou apressado por um compromisso. Agora, qual que é o problema? Por que que então acontece e surge uma doença psicossomática? É quando esse estímulo de nervosismo, de ansiedade, ele acontece constantemente no nosso cérebro, ele vai mandando
esse estímulo para o nosso corpo. Então, hoje eu estou, você sabe, que é a chave do carro, ou porque eu briguei, ou porque não deu certo, porque eu fui demitido, porque meu filho está indo mal na escola. Então, várias situações do dia vai mandando esses estímulos nervosos que vai causando um desequilíbrio no nosso corpo e no nosso sistema como um todo. Daí surgem as doenças psicossomáticas, né? Os transtornos de ansiedade, que gera outros transtornos também, depressivos e tudo mais. Então, tente me acompanhar. Suponha que é um gato encurralado num canto por um cão. Imagine, gatinho bonitinho está lá, de repente aparece um cachorro para atazanar o dia dele. É certo que o seu psiquismo reconhece o risco e, em questão de segundos, automaticamente, por ordem do cérebro, substâncias chamadas várias, e uma delas é a adrenalina, não precisa guardar o nome, são lançadas na corrente sanguínea para preparar o organismo para enfrentar o perigo. Imagine que você está andando na rua tranquilamente e, de repente, um cachorro late ali naquele portão e você se assusta. O que você sente na hora? Vontade de correr. O que mais? Fisiologicamente, o que acontece antes do correr, Dani? Medo. Não dá aquela tremedeira nas pernas? A vontade de matar o cachorro, mas também de correr dele? Porque você levou aquele susto? Uma tremedeira nas pernas, você fica meio tonto. Por quê? Porque uma reação instantânea aconteceu no seu cérebro que mandou uma boa produção de adrenalina que se concentrou nas suas pernas, que é o que possibilita a fuga, mas concentra também nessa região que é o que possibilita a luta, se precisar. É isso que está acontecendo no cérebro do gatinho, é o que acontece no nosso também. Beleza. Então, como reage o gato? Seus olhos ficam maiores, as pupilas ficam dilatadas para que ele enxergue melhor o inimigo. Seus pelos eriçam para que ele fique mais assustador, né? E o cachorro, de repente, tem um pouco mais de medo dele. O coração bate mais rápido, mais forte. A pressão arterial sobe para que haja energia disponível para a luta ou para a fuga. O sangue resultante do aumento da frequência cardíaca será desviado da região central do corpo, ok? E do animal e vai para as patas ou para as mãos, certo? Porque é aqui que nós vamos precisar de energia, nas pernas para correr ou nas mãos para lutar. Assim acontece no gato. Os esfíncteres, pequenos anéis musculares que regulam a passagem do alimento do esôfago para o estômago ou a saída das fezes e da urina, serão liberados primeiro para que o odor da secreção assuste o inimigo e depois para deixar o animal mais leve durante o esforço. Olha que coisa linda que acontece no nosso corpo. Tudo isso, gente, por uma questão de sobrevivência, de luta e... ok. Isso aqui acontece no nosso corpo também, certo? Diante das situações de estresse, o mecanismo físico e bioquímico do homem é idêntico ao do gato. Por isso, a gente se arrepia quando leva um susto ou empalidece diante da raiva ou do medo. Diante do perigo, nosso coração dispara, a pressão arterial sobe e há pessoas que vomitam ou têm vontade de urinar, ok? Quando sofre um impacto ou um desgosto. Talvez parta daí a antiga expressão borrou-se de medo. Tá? Porque é o que acontece no nosso organismo. E se aplica nesses casos também. Aí a gente fala assim, tudo bem, mas eu quase bati o carro, levou aquele susto, depois você fica tremendo mais umas 3 horas, mas toda vez que você lembra, você sente aquele arrepio. Ok. Tá? Agora, o importante como que existem enormes diferenças entre nossa reação de estresse e a do gato. Por quê? Primeiro, pela capacidade de bloquear aquela reação. Veja, o gato investe contra o cão ou ele sobe no primeiro muro que ele encontra, na primeira oportunidade. Subiu no muro, bloqueou a reação. Ele fugiu do perigo, nós também fugimos do perigo, o cachorro latiu, assustou, a vida segue. Mas o outro problema é a capacidade de relaxar depois da situação. O gato subiu no muro, subiu no telhado, ele começa a espreguiçar e olha para o cachorro assim, seu babaca, você não sobe aqui, estou livre de você. Não é? E ele está lá, ali, depois de 2 minutos que ele sofreu aquela reação. E o ser humano? Ele sonha com cachorro. Ele começa a ter medo de todos os cachorros que aparecem na vida dele. Aí ele começa a falar de todo mundo do cachorro. Aí ele começa a ter alergia de cachorro. Por quê? Nós temos dificuldade
de relaxar e de bloquear essa reação. Por isso que nós começamos a desenvolver as doenças psicossomáticas. Porque um cachorro investiu contra mim, mas o cachorro já foi, já morreu, não existe mais. Mas o ser humano continua com medo. E aí ele vai tendo medo não só do cachorro, ele começa a ter medo de tudo que é quatro patas. É gato, é vaca, é cavalo. Tudo que tem pata, ele tem medo. Você entende? O nosso cérebro, ele tem essa capacidade, ao mesmo tempo que é lindo, ao mesmo tempo não é, de generalizar os medos e as circunstâncias que acontecem. E aí ele começa a reagir diante do medo. Por exemplo, tem pessoas que quase sofreu um acidente ou sofre um acidente de carro, por exemplo. Ela não machuca muito, mas ela começa a ter medo de voltar a dirigir. Porque aí ela generaliza. Aquele ponto específico do trânsito, ela generaliza, ela não consegue mais entrar no carro para dirigir. Vocês estão tentando me acompanhar? A questão psicossomática é quando nós generalizamos todas essas reações de estresse que acontece mesmo com todo mundo, mas nós começamos a ter essas reações instantâneas, provocativas, e a gente vai respondendo a ela de forma mais imediata. Ok? Bom, existe aqui, esse estudo está mostrando as possíveis doenças muito comuns, mas que elas têm uma relação muito mais psíquica do que causas secundárias. Então, segura lá, não precisa você falar se você tem essas doenças, tá? Mas, olha, a úlcera, artrite reumatoide, hipertensão, hipertireoidismo e outras estariam inclusas como doenças respiratórias, psoríase e diabetes tipo 2. Essas doenças, existem vários estudos que mostram que elas estão mais relacionadas a questões emocionais, né, como o termo comum, do que mesmo um fator orgânico por alguma outra questão qualquer. Vocês sabem o que é psoríase? São doenças de pele, né? São tumores na pele, hematomas na pele, que vai soltando, que vai descascando, e são doenças que até hoje não se encontra sem cura. Existem outras também, como a fibromialgia, também que tem toda uma relação emocional e psicológica. Por quê? Quando nós não damos conta de lidar com as reações de estresse, o nosso corpo começa a adoecer. Estou assustando vocês, gente? Não, né? Hoje não é para assustar, hoje é para curar, amém? É para curar, não é para assustar, não. Primeiro a gente assusta, a gente bate, depois a gente assopra para curar. Ok? Então, olha, o sofrimento emocional, a infelicidade, o estresse são principais fatores de risco para doenças do coração. A pressão alta tem clara vinculação com a intranquilidade e a agressividade contida que se volta contra a própria pessoa, como diz o cardiologista Marco Aurélio. Muito bem. Quais são, então, as causas da doença psicossomática? Eu vou passar rapidamente, só para a gente ter uma ideia, porque o foco aqui não é vocês saberem daqui saindo o que é uma doença psicossomática, mas vocês saírem daqui libertos dessa coisa que se chama doença psicossomática, ok? Do Salmo que nós lemos, de Davi, Salmo 38, a causa da doença de Davi era pecado. O primeiro motivo que ele coloca aqui como causa das suas doenças, do seu sofrimento, é o pecado. Por isso que ele diz, no versículo 1 a 3, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Primeiro, porque existia essa ideia no meio do judeu de que quando eu passo por um problema ou por uma doença, é um castigo divino, porque algo eu cometi. Mas nós entendemos que não é só por isso. Por exemplo, Jó não pecou, mas ele sofreu muito mais do que Davi, sim ou não? Mas o caso de Jó não era um pecado, né? Mas era outra questão. Sentimentos de culpa também, Davi começa a colocar isso, versículo 4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Eu ouço isso muito no meu dia a dia, no meu trabalho. As pessoas se sentem culpadas por muitas coisas, e a culpa, ela adoece as pessoas. Porque o sentimento de culpa, ela deixa as pessoas pesadas, ela deixa as pessoas sobrecarregadas. Qualquer tipo de sentimento de culpa, porque ela fica muito no passado. No que eu fiz, no que eu deixei de fazer, no que eu poderia ter feito, no que eu poderia ter falado. E já passou, mas ela fica voltada ao passado. E esse sentimento de culpa, ele atormenta. É
é como um espinho que te machuca o tempo todo. É esse sentimento de culpa. É um sentimento dos piores que pode imaginar, que possa existir. Traumas, doenças, transtornos, por exemplo, ali, olha, abandono, acidentes, assalto, violências, né, ansiedade, depressão. Então, tudo isso pode causar outras doenças que afetam o corpo físico, mas que têm uma origem emocional. Por exemplo, quando se fala de ansiedade, sentir ansiedade é algo natural, né? Nós precisamos, às vezes, sentir isso. O problema é quando se torna algo patológico, quando a pessoa não fica ansiosa em algum momento da vida. Você vai fazer uma entrevista amanhã e você fica ansioso no sentido de, nossa, eu preciso me preparar, eu preciso me organizar, preciso estudar mais. O problema é quando isso começa a se tornar uma frequência contínua, passa dia, passa noite, passa semana, passa meses, passa ano, e a pessoa começa a sentir essa ansiedade, e isso começa a prejudicar toda a sua vida. E eu tenho dito que o transtorno de ansiedade é algo tão... está atingindo tanto a nossa sociedade, que as pessoas dizem assim, eu sou ansioso mesmo, eu sou ansiosa mesmo. E quando a pessoa diz, eu sou ansiosa mesmo, o que ela está dizendo? Que é normal. Mas por que eu vou mudar aquilo que é normal? Gente, é normal ser ansioso, mas o que a Bíblia fala? Então não é normal. Então quando a pessoa diz, eu sou ansioso mesmo, eu digo, ah, tá, então você nasceu ansioso. Ah, acho que não. Falei, então você não é ansioso, você está. O ser é a identidade, o estar é o estado. Eu estou ansiosa hoje, mas amanhã eu posso não estar. Eu estou triste hoje, mas amanhã eu posso não estar. E as pessoas estão incluindo na sua identidade esses transtornos, né, de ansiedade, de depressão, de fobias e por aí vai. Não posso me alongar muito. Vamos lá. Que mais? E as consequências das doenças psicossomáticas, estresse, desânimo, né? A pessoa, por ela estar doente agora, veja que é um ciclo. É algo mental que causa uma mudança física. Essa mudança física também ela causa um transtorno mental, uma inquietação mental. Vocês estão conseguindo entender o ciclo que a pessoa entra? Ela está ansiosa, porque ela está ansiosa, ela desenvolve uma psoríase, por exemplo. Aí, porque ela desenvolve a psoríase, aí ela entra em depressão, porque ela tem a psoríase, não consegue lidar com aquilo. Aí ela fica rodando nesse ciclo vicioso, podemos assim dizer, dessas questões cognitivas. Aí a pessoa ela entra no estado de estresse e desânimo. E Davi diz, versículo 6, estou encurvado e abatido. Saio vagueando por aí. A pessoa estava tão desanimada. Você vai para onde, Davi? Não sei. O que você quer comer, Davi? Não quero comer nada. O que você vai fazer amanhã? Eu vou terminar o que eu comecei hoje. Nada. Não quero fazer nada. E a pessoa entra nesse estado de desânimo, de desesperança, ansiedade, mal-estar. Ele diz, meu coração palpita. Gente, você viu pessoa ansiosa? Levantei, que dia lindo. Então, o ansioso já começa, eu brinco que o ansioso ele não levanta, ele cai da cama, né? Ele cai da cama, meu Deus, já é 7 horas da manhã. E aí ele começa, meu Deus, já é 11 horas da noite. Ele só dá conta do dia, a hora que ele acorda e a hora que ele vai dormir. A pessoa ela anda tão atordoada que ela não consegue controlar o seu dia, experimentar o que está acontecendo no seu dia. E Davi está dizendo, o meu coração palpita, porque o ansioso o coração dele está batendo acelerado o tempo todo. E veja que Davi está nessa de depressão, ansiedade, né? Essa bipolaridade emocional, ao mesmo tempo que ele está ansioso, ao mesmo tempo ele está muito depressivo. Até a luz dos meus olhos se vai. Davi desmaiava de tanta ansiedade. Tinha hora que dava vertigem nele. Quando a gente está muito ansioso, a pessoa ela fica meio tonta, ela fica meio zonza. Isso é uma sensação orgânica mesmo. Solidão e abandono. Versículo 11 ele diz, meus amigos e companheiros me evitam. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Veja, você conhece aquela pessoa que é tão ansiosa que você evita ela? Fala assim, nossa,
quer nem chegar perto da pessoa, porque ela fala, que não para. Ou aquela pessoa tão depressiva, tão desanimada, você fala bom dia. Bom dia. Ela não tem vida, ela não tem graça, ela não tem vontade de conversar. Porque nesse momento as pessoas se afastam porque é uma companhia que não é prazerosa. E eu não culpo nem a pessoa que se afasta, porque às vezes a pessoa também não sabe como lidar com aquilo. E a pessoa que tem esses transtornos, ela começa a se isolar, ela começa a entrar no abandono, mas também no isolamento social. Ela não quer mais conversar com as pessoas. A pessoa depressiva não quer mais nos churrascos de família, nos aniversários. Ela sabota qualquer evento social, porque ela inventa uma desculpa para não ir, porque ela não quer se socializar. Então, isso é muito problemático, e Davi também está passando por essa situação. Mas, como Davi, ele sofre essas doenças, ele tem sérias consequências, mas como homem de Deus, ele entende que existe a cura. Ele entende que ele pode ser liberto desse mal que está atingindo tanto as suas emoções quanto o seu físico. E a primeira coisa que ele entende que ele precisa fazer é confessar. Por quê? Porque se ele entende que o pecado é a causa das suas doenças, ele diz, então, se eu confessar, eu vou sarar. E aí ele diz lá no versículo 6, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. É isso que ele está dizendo. Eu vou confessar porque eu vou receber a cura. No Salmo 32, Davi fala algo também muito parecido. Eu chamo vocês para ler comigo, vamos lá? 1, 2, 3, aqui ó. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu tinha escondido, ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu não abri isso para o meu Deus, o meu corpo definhava de tanto gemer. E lá em Provérbios 28, 13 também diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Veja, quem esconde o pecado não prospera. Não vamos entender a prosperidade apenas como algo econômico, mas também uma prosperidade emocional. Alguém que experimenta da beleza da vida. Alguém que acorda de manhã e dá bom dia. Alguém que acorda de manhã e diz, poxa, que legal, mais um dia, obrigado Senhor por esse dia. Mas uma prosperidade também de relacionamentos, também afetiva, também de saúde emocional, não apenas uma questão financeira. Então aquele que esconde o pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa e abandona alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Então Davi está dizendo que a confissão é um passo para receber a cura da doença. E outro entendimento de Davi, pare com discussões sem sentido. Versículo 13 e 14, ele diz assim, olha, como um surdo não ouço, como um mudo não abro a minha boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Por quê? Muitas pessoas estavam falando demais de Davi. Ele diz assim, quer saber de uma coisa? Quer falar? Fala. Eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto, quer xingar, xinga, quer espenia, espenia, quer jogar na fake news, fala. Eu não estou nem aí, eu não vou entrar em discussões desnecessárias, porque eu não vou me desgastar emocionalmente com esse tipo de conversa. Davi está dizendo, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu só tenho que abrir meu coração diante de Deus. Vocês estão entendendo? Por que Davi está dizendo isso? Porque quando a pessoa está machucada, ela está ferida, ela quer justificar. O outro não olhou, já acha que é com ela. Ai, não pegou na mão porque não quer falar comigo. E ela começa a dar importância para coisas pequenas, pequenininhas, porque ela já está machucada. Ela já está ferida. E Davi está dizendo, não vou ficar perdendo meu tempo com discussão. Ó, vou. Pronto. Porque eu vou ganhar mais. E mais, entregue a ansiedade, confie. Versículo 21, 22, ele diz, Senhor, não me abandones, não fique longe de mim, meu Deus. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Ele está dizendo, eu não quero mais ficar ansioso, esperando as coisas acontecerem. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. E eu estou aguardando a tua providência na minha vida, a tua intervenção na minha vida. E ele descansa o coração
na presença do Senhor. E um detalhe que eu coloco aqui é: busque ajuda profissional. Eu imagino que Davi buscou o apoio das pessoas que estavam ao redor dele, daquelas pessoas que podiam ajudar de alguma forma. Gente, busque ajuda profissional. Não tenha medo de ir no psiquiatra, de ir no ginecologista, de ir no endócrino, de ir em qualquer médico, de ir no psicólogo. Não tenha medo, busque ajuda. Busque a ajuda necessária profissionalmente. Mas tenha em mente também que você precisa crer na intervenção divina. Quando você entende, eu entendo que nós precisamos de uma intervenção profissional. Eu sempre falo que a doença profissional é como um câncer. Quanto antes tratar, mais chance você tem de superar. Todos nós aqui sabemos que o câncer é uma doença desastrosa. Mas se você descobre no início, você tem condição de combater aquela célula que prejudica as outras sãs muito mais rápido. Mas se você deixa passar, passa 1 ano, passa 2, passa 3, a chance de você entrar numa crise muito mais profunda é maior, assim como a chance de você sair dela demora muito mais. Então, percebeu que está diferente? Busque ajuda profissional, mas também creia na intervenção divina. Versículo 15, ele diz: Senhor, em ti espero, tu me responderás. Olha a confiança que ele tem. Davi confiava na intervenção divina, talvez como nós hoje confiamos no remédio. Eu vou tomar esse remédio porque eu sei que ele vai me ajudar a ficar menos ansioso. Eu vou tomar esse remédio porque ele vai me ajudar na depressão. Eu vou tomar esse remédio porque eu sei que eu vou dormir com ele. Mas Davi está dizendo: Senhor, eu espero em ti. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Gente, nós não excluímos a intervenção profissional, mas também não podemos excluir a intervenção do médico dos médicos. Nós não podemos excluir a intervenção e crer na intervenção daquele que é o remédio dos remédios, que é o Senhor Jesus Cristo. Daquele que conhece a minha alma e a sua alma profundamente mais do que você mesmo. Então, se Ele nos conhece mais do que nós mesmos, Ele pode sim fazer todas as coisas. E mesmo que a gente não supere aquela doença, Ele vai nos ajudar a lidar com ela e a ter paz no nosso coração, como Paulo. Paulo queria a cura, e ele disse: Senhor, a minha graça te basta. E ele disse: tá bom, Senhor, a tua graça me basta. Então eu aprendo a conviver com isso, porque maior é o amor do Senhor na minha vida. Mas veja, o apóstolo Paulo não deixou que uma doença física abalasse a sua alma, o seu coração, as suas emoções. Ele não ficou assim: poxa Deus, o Senhor não me cura, o Senhor não me liberta dessa situação, que tristeza, eu vou entrar numa depressão profunda. Ele disse: Senhor, a tua graça me basta, amém, amém, glória a Deus por isso. Porque, gente, nós não vamos viver 100% sãos. A Organização Mundial da Saúde já anunciou saúde. Doença não é ausência de saúde. Está lá na Organização Mundial de Saúde. É o contrário. É o que é mesmo? Saúde não é ausência de doença. Obrigada, Senhor. Saúde não é ausência de doença. Doença todos nós temos. Uma coisinha ou outra nós temos. Mas é como nós lidamos com essas dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Então, busque ajuda profissional, mas creia também na intervenção divina. E aí você pode fazer uma pergunta para você: será que eu tenho alguma doença psicossomática? Eu tenho uma depressão, transtorno de ansiedade, insônia, uma alergia de pele, ou alguma outra questão que pode ter desencadeado por uma questão emocional, gastrite, né, e todos os itens que existem por aí. Será que eu estou no momento em que eu posso adoecer o meu corpo? Em que posso fazer com que desenvolva no meu corpo uma doença psicossomática? Eu ando meio estressado, meio ansioso, e isso está caminhando para... Se eu não tratar isso, eu posso entrar num quadro muito pior.
Então eu faço essa pergunta para você. Se você tem alguma dessas questões, nós vamos orar nessa noite, crendo que o Senhor Jesus vai intervir na sua vida. Amém? E se você tem alguma doença emocional, ou desencadeada por uma questão emocional, eu quero que você se coloque de pé, sem medo, sem vergonha, sem receio, porque nós estamos aqui para receber a cura do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Eu convido você a se colocar em pé, aí onde você está. Talvez você está tratando de uma depressão, tratando de uma ansiedade, tratando de insônia, algum distúrbio alimentar, ou você está tratando uma questão gastrointestinal, seja lá o que for, você sabe. Ou você anda meio triste, você anda meio desanimado, você anda meio estressado, você não foi no médico, mas você está se percebendo diferente de um tempo para cá. Nós vamos orar por você nessa noite. E creia que o Senhor Jesus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Nós vamos aí entre os líderes orar também por as mãos se necessário. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero que você dê um nome para o que você tem. O que você tem? É depressão? É ansiedade? É insônia? O que você tem? Certamente, se você está em pé, porque você tem um nome ou você tem um diagnóstico para isso. Eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, você pode repetir de voz audível, só no seu coração. Eu apresento ao Senhor, neste momento, aí você fala o nome do que você tem. Vamos mais uma vez. Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor, neste momento, e diga o nome do que você tem. Esta ansiedade, essa depressão, essa tristeza, essa gastrite, este câncer. Vai colocando isso diante do Senhor. Porque muitas vezes, pode repetir comigo, porque muitas vezes, Senhor, eu tenho me sentido. Como que você tem se sentido diante dessa situação? Diga para o Senhor como você se sente. Talvez você tenha se sentido desanimado, abatido, descrente diante da situação. Coloque isso diante do Senhor nessa hora. E aí você continue repetindo comigo. Senhor, mas nesse momento eu repreendo esta doença. E você diga o nome de novo. Eu repreendo essa depressão. Eu repreendo esta ansiedade. Eu repreendo esse medo. Eu repreendo esse câncer. Começa a repreender da sua vida esta enfermidade. Você que está sentado, começa a orar, estenda as suas mãos, comece a clamar e comece a ajudar esses irmãos que estão em pé orando. Nós vamos nos unir agora, numa mente e no coração, em nome de Jesus. Então você que está sentado, se você quiser colocar a mão no ombro de alguém, você pode colocar, orar com ele, orar com ela, para que o Senhor venha trazer a cura e a restauração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, você que está em pé, continue orando, continue colocando isso ao Senhor. Repreenda, repreenda. Diga ao Senhor: Deus, eu quero voltar a sorrir. Deus, eu quero voltar a ter paz no meu coração. Deus, eu quero voltar a ter alegria. Senhor, eu quero voltar a ter um sono tranquilo. Eu quero voltar a ter uma noite de sono na Tua presença, Senhor. Começa a colocar diante de Deus, meu querido. Coloque isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus, Tu estás aqui. Espírito Santo, Tu estás aqui. Vai agindo em cada vida, Senhor. Vai agindo em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura nessa noite, Senhor, porque nós cremos que Tu és o Deus, o médico dos médicos. Nós cremos que Tu és o médico dos médicos, Senhor. Vai agindo, Senhor. Deus, que essas pessoas que estão aqui necessitadas não saiam do mesmo jeito que entrou, Pai. Em nome de Jesus.
Vai trazendo cura, Senhor. Vai trazendo libertação, Senhor. Profetiza na vida dessa pessoa, meu irmão, minha irmã. Profetiza na vida dele. Deixa o Senhor te usar. Abra sua boca e declare palavras de vitória na vida dela, em nome de Jesus. Se você está sozinho, coloca a mão aí no ombro da pessoa que está do seu lado. Pode ser uma pessoa que está de pé. Comece a declarar sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Você que ficou de pé, eu quero que você repita comigo. Eu sou um filho, uma filha amado de Deus. Repita isso mais uma vez. Eu sou um filho amado de Deus. Comece a declarar isso na sua vida. Olhe para mim aqui agora. Abra os seus olhos, olhe para mim. A partir de hoje, você vai se olhar no espelho. Você vai estender as mãos para você mesmo. E você vai declarar, você vai profetizar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós abençoamos a vida do outro. Nós pedimos a Deus a cura sobre a vida do outro. Nós profetizamos sobre a vida do outro. Mas profetize sobre a sua vida todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, em nome de Jesus. Então você chega diante do espelho, estenda as mãos e diz assim: Juliana, você é vitoriosa em nome de Jesus. Juliana, você é amada de Deus. William, você é escolhido de Deus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui. A partir de amanhã você vai declarar. E você vai olhar e dizer: se você se sentir triste, você vai dizer: tristeza, eu te repreendo em nome de Jesus. Medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Dor, mágoa, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu declaro bênção, eu declaro alegria, eu declaro paz sobre a sua vida. E você está declarando sobre você. Você está profetizando sobre a sua vida. Faça isso. Eu tenho certeza que as doenças psicossomáticas, elas vão se desfazendo. Porque o seu cérebro vai começar a fazer novas sinapses. Ele vai começar a fazer sinapses diferentes. E confie na providência divina. Assim como você, quem sabe, confia no remédio, ou você confia no médico. E te digo mais, às vezes nós ficamos horas na sala do consultório esperando atendimento médico. Ficamos horas na fila da farmácia para comprar um remédio. Mas nem sempre gastamos 5 minutos para colocar aquela situação diante do Senhor. Mas hoje você vai fazer diferente. Você vai se colocar diante de Deus. Você vai declarar sobre a sua vida. Você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai dedicar tempo e vai declarando e experimentando e vivendo essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque se você não acreditar que você pode sair disso, as coisas não vão acontecer. Porque nós precisamos exercitar a nossa fé, acreditar e confiar que Deus já está curando em nome de Jesus. Amém? Então coloque de novo a mão do seu coração e profetize sobre você, ou sobre a sua cabeça, como você quiser. Sua cabeça, no seu joelho, nas suas costas. Coloque a mão em alguma parte do seu corpo e profetiza sobre a sua vida agora. Pode profetizar sem medo. Profetiza. Em nome de Jesus. Profetiza sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você que está em pé, você que está sentado, profetiza sobre a sua vida. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar.
teu rio. É, Senhor, vai passando, Senhor. Vai passando, Senhor. É, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, declare isso. Deixa o teu rio. Vai, Senhor, com teu rio nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. O rio do Senhor já passou aqui. Ele está levando feridas. Amém. Ele está levando feridas, tristezas. Ele está levando. O rio do Senhor está levando pecado. Está levando tudo que não presta. Todo lixo que não presta, o Senhor está levando para longe. E Ele está te libertando nessa noite. Amém. Eu contei um breve testemunho ontem. Eu quero compartilhar com você também. Nós chegamos de férias. Pode sentar um minutinho. Nós chegamos de férias, viagem linda, maravilhosa, 22 dias, que delícia. E mas também já chegamos atropelados nos afazeres. E eu comecei a sentir algo estranho no meu coração. Comecei a sentir uma tristeza, um desânimo. Eu falei, poxa vida, acabei de voltar de férias, meu maridão, e estou me sentindo tão estranha. Passou um dia, passou 2 dias, e eu levantei tão triste. O Léo já tinha saído com comício, levantei triste, abatida. E eu comecei a me dar conta. Eu reconhecia aquele sentimento. Foi o mesmo sentimento que eu tive lá no meu final do 4º ano da faculdade, quando eu tive uma crise emocional por conta do estresse, dos afazeres. E eu comecei a repreender. Eu falei, tristeza, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida a alegria de Deus. Eu declaro sobre a minha vida, coloquei mesmo a mão na minha cabeça, comecei a repreender aquela tristeza e comecei a declarar sobre a minha vida. E fui trabalhar. No outro dia, passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, depois eu lembrei, falei, nossa, mas eu estava assim. Tem 3 dias que eu não sinto nada. Porque eu declarei sobre a minha vida. Faça isso sobre a sua vida também. Amém? Porque muitas vezes o inimigo lança setas sobre a nossa vida e a gente vai se entregando, a gente não percebe, a gente não repreende, passa semanas, quando vê, já está tomando um antidepressivo, já está tomando um ansiolítico porque não repreendeu. Lance mão primeiramente das armas espirituais que você tem de graça na sua mão. Amém? Então repreenda mesmo e seja vitorioso em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Amém? Glória a